Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, neste último sábado do ano de 2020. Meu nome é Vânia, João Firmino, meu companheiro, meu marido, e ambos hoje abordaremos um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Somos da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, e é uma alegria poder divulgar os princípios, as bases da doutrina espírita para cada um dos que nos acompanham. Queremos lembrar que estamos falando através do Face, mas que depois a exposição do tema, a live, será convertida no YouTube, e aí é importante e nós pedimos que cada um de vocês possam ir lá, dar o seu like para impulsionar o nosso canal e assim facilitar a nossa tarefa de levar o esclarecimento e o consolo para os corações, sobretudo em tempos de pandemia. Todos nós precisamos de um consolo, de um esclarecimento. Queridos amigos, vamos então juntos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando a sintonia com os bons espíritos, com nosso protetor, nosso anjo guardião, se podemos assim dizer, e assim vamos orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Graças a Jesus. Hoje, segundo o cronograma da casa, desenvolveremos o último tema do ano, visto que no próximo sábado já estaremos no ano de 2021. Quero informar a todos que o cronograma para 2021, o temário da casa já foi desenvolvido e a partir do próximo sábado já estamos com um novo cronograma. Quero lembrar também que a atividade desenvolvida aos sábados, que era desenvolvida presencialmente, hoje a casa só atende presencialmente às sextas, 19h30 para o estudo do Evangelho e domingo para um tema, uma palestra voltada para a família. Mas quando a casa oferecia o trabalho presencial no sábado, era voltado para assistência espiritual. Então, todos os temas têm por objetivo maior a assistência espiritual. Hoje, nós abordaremos um item, aliás, os itens 3 e 4 do capítulo 14. Capítulo 14 tem como tema honra a teu pai e a tua mãe, que inclusive é um dos mandamentos, precisamente o 4º mandamento. Farei a leitura e depois vamos comentar a respeito do texto que foi lido. O texto é longo, portanto, nós vamos resumir, não vamos ler na íntegra, mas fica aqui a orientação, a sugestão de poderem ler na íntegra itens 3 e 4 do capítulo 14. Esses itens têm como título Piedade Filial, portanto, é a compaixão, a misericórdia que os filhos devem aos seus pais, piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo.
porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a este mandamento os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis, e ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais, velhos e fracos, tenham de servir filhos, jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. O texto continua, mas nós vamos parar por aqui. No início, já comentamos que piedade filial é a misericórdia, é um sentimento de proteção, de afeto para com os pais. E a primeira coisa que talvez nos venha à mente é dizer que há pais que não foram para os filhos o que deveriam ter sido, que não correspondem à expectativa dos filhos. Entretanto, a doutrina espírita nos coloca com muita propriedade que devemos, independentemente de como nossos pais agiram, devemos ter imensa e profunda gratidão, pois que se não fosse pelos nossos pais, nós não teríamos conseguido este corpo físico para que pudéssemos exercitar, caminhar, palmilhar na jornada terrena. Então, não tem como não termos gratidão, por mais que nossos pais não tenham atingido, correspondido às nossas expectativas, que não é o meu caso. Meus pais sempre foram pais amorosos, preocupados em nos dar educação, mas nós sabemos que há pais realmente que descuidam da educação dos filhos e depois são pagos
vamos dizer assim, com a ingratidão, mas nós sabemos que ingratidão para com os nossos pais, nunca, jamais. Então, eu dizia também que honra a teu pai e a tua mãe é o 4º mandamento do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. E curioso, dos 10 mandamentos, este é o único em que há uma compensação, há um benefício para aquele que o cumprir. Todos os outros mandamentos são advertências, são orientações claras de como agir. Porém, lá no 4º mandamento está descrito o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então, aquele que cumpre o mandamento, e quando isso foi divulgado para o povo judeu, precisamos lembrar do contexto da época, muitos séculos antes da vinda do Cristo, da luz do amor, do sublime perdão. A época, imaginemos como devia ser a relação dos filhos crescidos para com seus pais, idosos e doentes. Então, este mandamento, ele é bastante incisivo e dá uma recompensa. O que é que os judeus naquela época queriam? Eles queriam uma terra para chamar de sua. Então, este mandamento diz que Deus, que você terá uma vida dilatada sobre a terra que teu Deus te há de dar. Então, vemos como é importante nós respeitarmos, ou melhor, honrarmos os nossos pais. Kardec, porque foi Kardec quem escreveu este texto, ele tece considerações afirmando que honrar é mais do que somente respeitar. E ele usa para isso 4 termos, que são respeito, estima, obediência e condescendência. Então, Kardec sustenta que além de amarmos, respeitarmos, nós precisamos ainda ter para com os nossos pais estima, porque ele fala respeito primeiro, né? Estima, obediência e condescendência. Estima. Estimar os nossos pais é ter por eles afeto. Respeito é tratar o outro com grande atenção. Quantas vezes os pais falam e os filhos não dão atenção? É como se a conversa do pai, da mãe, não fosse interessante, não merecesse 1 minuto da sua atenção. Então, nós vemos que respeitar é tratar com atenção, com cuidado. E depois nós temos aqui a estima, que é o afeto, a obediência. Olha só, então o pai pede ao filho: meu filho, faça isso, você pode, vá ao banco. O pai não consegue mais ir ao banco e o filho nem aí. E Kardec já nos garante, precisamos ter aquela obediência de um filho para com seu pai. Obedecer, não no sentido pejorativo de subserviência, não, é um obedecer porque temos respeito, porque fazemos, se os nossos pais estão pedindo,
e está ao nosso alcance que façamos. E depois ele fala também da condescendência. O que é condescendência? É satisfazer os desejos. Então, às vezes os filhos querem impor, porque consideram que eles sabem o que é melhor para os seus pais, melhor do que eles mesmos, do que os próprios pais, e impõem. Às vezes o pai quer tomar um suco de laranja e o filho quer dar o suco de abacaxi, quer forçar e não observa a vontade do seu pai, da sua mãe. Então, ser condescendente é satisfazer dar essas pequenas alegrias, esses pequenos desejos que os nossos pais têm. Isso também entra na piedade filial. E Kardec vai além, dizendo daqueles filhos que têm condições de dar uma vida digna para os seus pais e não dão. Não dão. Então eles moram numa casa cheia de cômodos e relegam os seus pobres pais para os fundos. E quando vem visita, possivelmente, nem mencionam que os pais estão na casa. Ou quando viajam, deixam os pais sozinhos. Isso está contrariando este mandamento da lei de Deus, que devemos respeitar, amar, considerar os nossos pais, pois se Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, que dirá nossos pais, que tanto fizeram por nós, que tantas renúncias e sacrifícios tiveram que envidar em favor de seus filhos. Então, que nós possamos compreender. Eu sou voluntária num abrigo de idosos. Então, nós vemos que, por vezes, os pais ficam lá e os filhos não vêm visitar, com a desculpa de que estão muito ocupados, ou porque, de repente, o pai não foi para ele o que ele, em sua expectativa, desejava. Mas lembremos que o que fizermos ao outro, estaremos com certeza fazendo a nós mesmos, sem percebermos. Quando não damos o carinho e a atenção aos nossos pais, nós estamos semeando sementes amargas e certamente colheremos. Colheremos porque é exatamente isso. O outro é o meu espelho. O que eu faço pelo outro, para o outro, estou fazendo para mim mesmo. Então, queridos amigos, ontem foi Natal. O Natal já passou? O Natal são todos os dias do ano. Amar o próximo, respeitar, ter estima, ter respeito, são valores inestimáveis e que nós precisamos cultivá-los diariamente em nossos corações. Graças a Deus. Eu chamo agora o João Firmino, que continuará desenvolvendo este tema, piedade filial, descrito nos itens 3 e 4 do capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Depois das considerações do João, eu retorno para o nosso encerramento. Até daqui a pouquinho. Meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, em Jesus, regozijemo-nos pela tua paz, pelo teu amor
a todos nós, dedicado e devotado. Ontem, 25 de dezembro, onde dentro da era cristã se comemora o nascimento de Jesus, nosso irmão querido, devotado, que aqui encarnou em nosso planeta sob a responsabilidade paternal e maternal de José e Maria. O Mestre veio trazer para todos nós um legado de amor. Temos conhecimento que os 10 mandamentos, o decálogo da lei de Deus, foram nos proporcionados, foram revelados para nós através de Moisés, o grande legislador hebreu, que podemos assim dizer que nos trouxe a justiça e foi um enviado do Pai que teve como missão revelar para nós esses 10 mandamentos de justiça para que tivéssemos uma referência, eu diria assim, instrutiva, construtiva e espiritual para com Deus, nosso Pai de amor, de justiça, e para com os nossos pais biológicos aqui na Terra, o qual eles nos proporcionam a existência física, né? O corpo físico, para que através das múltiplas existências conseguíssemos resgatar os nossos débitos e organizar, traçar, elaborar o caminho para a nossa evolução, irmos construindo, né, degrau por degrau, a nossa escada evolutiva, porque todos nós estamos aqui no planeta Terra com o objetivo único de conquistarmos a nossa evolução espiritual. E tivemos mais ou menos uns 18 séculos depois de Moisés, a vinda de Jesus, que veio nos trazer exemplos maravilhosos, cristalizados sobre os 10 mandamentos, para que pudéssemos vivenciá-los, mas embasado não somente na justiça, mas também no amor, né? E é o que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, um amor que deve ser respeitado, exemplificado, vivenciado. Esse mandamento é preciso que ele seja cumprido na sua essência, na sua íntegra, principalmente para com os nossos pais, que almas responsáveis diretamente, vamos dizer assim, pela dádiva divina que nos é concedida de nos oferecer o invólucro material, para que pudéssemos reencarnar e irmos trabalhando para conquistarmos, indo superando os obstáculos do caminho, galgando, escalando degraus por degrau a nossa escada evolutiva, para um dia atingirmos a evolução maior. E para o nosso conhecimento, para tudo que nós temos assim em mãos,
que nos é oferecido pelo Pai Amantíssimo, que personificou em Jesus o seu emissário mais direto, mais próximo. O Cristo é o nosso intermediário, o nosso elo de ligação para com o Pai. E ele nos deixa há mais ou menos aí 2000 e poucos anos esses ensinamentos e ensina-nos, porque a sua trajetória, eu diria assim, missionária que se realizou nos últimos 3 anos de sua existência física, porque segundo a história, o Novo Testamento nos proporciona estas informações, até os 30 anos, Jesus teve uma vida basicamente normal. Nasceu numa manjedoura, na maior simplicidade, cresceu ao lado dos seus pais e teve, né, um amor, uma dedicação, um afeto para com os seus pais. Foi, diríamos assim, um profissional na atividade da carpintaria com seu pai José, tendo grande destaque quando lhe era possível dialogar com os doutores da lei e todas as pessoas, diríamos assim, de um alto nível de inteligência, de conhecimento, mas tratando a todos com o sentimento de amor, o sentimento de conhecimento, de respeito para com todos, e principalmente, em momento algum, ele abandonou ou deixou de ter aquela dedicação paternal e maternal para com José e Maria, os seus pais biológicos, e nos deixando mensagens cristalinas, mensagem esclarecedora, como a respeito, né, desse 4º mandamento da lei de Deus, que é o de honrar aos nossos pais, cuidarmos deles, se quisermos termos uma dilatada vida sobre a terra. Diria sobre a terra porque nós podemos estarmos aqui numa existência exemplificando, desempenhando um papel de filho, e pelo que a doutrina espírita hoje nos passa, de acordo com o nosso comportamento, com as nossas atividades, numa oportunidade futura, os papéis podem ser invertidos. E, sendo invertidos esses papéis, se nessa ou numa primeira oportunidade tivermos um comportamento frutífero, de respeito, de condescendência, de paixão, de amor, de solidariedade, de responsabilidade para com os nossos pais, podemos, numa atividade futura, voltarmos até em posições inversas, mas sendo a anterior, num nível de aproveitamento, de relacionamento produtivo, a próxima, a vindoura, numa inversão de papéis, o aproveitamento, o relacionamento ser muito melhor, muito mais próspero para a nossa evolução espiritual do que numa anterior. Porque hoje o que a doutrina espírita nos proporciona é que temos a eternidade, somos espíritos imortais e conquistamos, construímos a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, através de
as múltiplas reencarnações, porque numa encarnação só o tempo é muito pequeno para conquistarmos toda uma evolução que, pela nossa visão que temos no momento atual da vida maior na espiritualidade, é chegarmos ao nível evolutivo de Jesus. Para isso é preciso várias encarnações, e em cada uma dessas encarnações nós vamos tendo a oportunidade de desenvolver um amor filial dentro da lei divina, que é termos um homem, uma mulher, que se propõe a receber os espíritos necessitados da vivência desses projetos reencarnacionistas, oferecendo-nos o corpo físico, o veículo material para conquistarmos a nossa evolução. Então, termos para com os nossos pais biológicos sentimento de respeito, de amor, de piedade, de condescendência, de ofertarmos aos mesmos o melhor que estivermos em possibilidade, o melhor que tivermos em nossas mãos. Infelizmente, o espírito é dotado de um livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele bem entender. Muitos de nossos irmãos, dos espíritos que às vezes recebem a dádiva divina da reencarnação, de estar aqui na Terra, ele acaba esquecendo esses compromissos, acaba falhando na responsabilidade que tem para com seus pais, principalmente quando chegam à idade mais avançada, que é o período da velhice. Eu digo que às vezes é aquele momento crepuscular da nossa existência. Crepúsculo é quando o sol vai se pondo, o dia vai morrendo. E a nossa vida também tem esse período crepuscular, quando a gente chega, né, à fase mais difícil, onde as forças físicas já não são as mesmas de a idade jovial, da idade média, vamos dizer assim, da nossa existência, é quando os pais precisam de uma atenção mais redobrada de seus filhos. Infelizmente, alguns filhos falham nesta responsabilidade, mas cada um vai receber pelas suas obras. Eu que desde 78, então já há 42 anos mais ou menos, né, que hoje estamos em 2020, que eu trabalho nesse segmento de amparar a velhice desamparada. Iniciei no Bezerra de Menezes, lá da Penha, aqui em São Paulo, em meio do ano, não me lembro assim um mês, mas foi no meio do ano de 1978. E de lá para cá, sempre em atividade. Então, eu tenho vários exemplos, convivi com vários idosos que deixavam transparecer, que falavam com a gente, que falaram, né, com a gente, alguns sentimentos, diríamos assim, entre aspas, de uma mágoa, de uma decepção com os seus filhos, mas em todos os depoimentos que eu tive a possibilidade, a oportunidade de ouvir, mesmo eles expressando alguma mágoa, algum sentimento negativo, prevalecia, predominava o amor. Mesmo assim, eu amo o meu filho. Ele gostaria de ter feito o máximo para mim, mas eu tenho certeza que ele não pôde por isso e por aquilo, e hoje estou aqui no asilo, ele não vem me ver, ele não vem me visitar, mas deve ter muito compromisso, muitas tarefas, tem filhos, né?
Então, a maioria, sempre encontrando uma justificativa para isentar o filho de alguma culpa, de alguma responsabilidade não cumprida, não exercida para com os mesmos. Meus queridos irmãos, eu fico por aqui, vou chamar a Vânia, que talvez tenha algumas palavras a mais para transmitir a todos nós, e em seguida fazer os agradecimentos finais a todos que estão nos ouvindo, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, que é a mentora de nossa casa espírita, e encerrar a nossa live, o nosso encontro de hoje. Muita paz, muita luz, uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos proteja, que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, estamos encerrando a nossa live de hoje e eu quero convidar a cada um de vocês para que possamos refletir sobre o tema de hoje, porque dá tempo. Aquele que está descuidando de seus pais tem a oportunidade e o tempo necessário para reverter esta situação, para fazer as pazes com sua própria consciência. Amigos queridos, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos, para nos conectarmos agora com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Assim, mentalizemos Maria, Mãe de Jesus, para assim nos dirigirmos a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos, quero lembrar que amanhã nós temos atividade presencial na casa. Amanhã a palestra será proferida, realizada pelo nosso querido amigo Ezequiel, que à noite também se encarregará para aqueles que não conseguirem, ir à casa espírita, que possam acompanhar através da live. Excepcionalmente, amanhã a nossa amiga Arielle não poderá fazer a live e o Ezequiel fará. Segunda também será o Ezequiel, terça e quarta o Sérgio, quinta João Firmino e eu, sexta Ezequiel e assim sucessivamente. Fiquem conosco, é uma alegria imensa compartilhar esses momentos com cada um de vocês e só podemos desejar, João, eu e mamãe que está sempre aqui junto conosco, minha mãe Leonor, desejamos a vocês tudo o que há de melhor, um excelente final de sábado, muita luz, muita paz e um beijo no coração de cada um. Até a próxima!